Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Milton do canal Nosso Jeito de Falar. Hoje nós vamos responder mais questões, né? Mais uma questão de linguagens da prova do Enseja. Então, vamos lá, né? Se você ainda não é inscrito no canal, dê essa força pro professor e já se inscreve aí no canal. Tá bom, pessoal? Essa é a questão 3, né? Que nós estamos comentando aqui, você pode ver por aí. Foi dado um texto. Olha aí, ó, foi dado um texto 1, depois um texto 2. O texto 2, na verdade, nós não estamos vendo palavras aqui. O texto 2 é apenas uma ilustração, meu filho. Tá vendo aí, ó? O texto 2 é uma ilustração. Bacana? Beleza, professor, já percebi. Mas continue. O que será que o examinador do Enseja quer nessa questão? Vamos ver aí, ó. De acordo com o texto 1, a situação representada pelo texto 2 é um ou uma opa. Então, nós estamos diante de. Ele quer saber, ó, letra A, se é uma brincadeira com o uso de brinquedos estruturados e não estruturados. Letra B, uma atividade recreativa com brinquedos industrializados. Letra C, ação lúdica com finalidade competitiva. E letra D, um jogo com utilização de regras próprias. Então, pessoal, o que a gente percebe aí? Nós percebemos que estamos diante de uma questão de interpretação de texto. É isso mesmo, meu filho. Estamos diante de uma questão de interpretação de texto. Beleza? Se é uma questão de interpretação de texto, nós temos que ler o texto. Então vamos lá. Texto 1. O brinquedo é representado como um objeto suporte da brincadeira. Os brinquedos podem ser considerados estruturados e não estruturados. São designados brinquedos estruturados aqueles que já são adquiridos prontos. Os brinquedos não estruturados não são provenientes de indústrias. A brincadeira se distingue por alguma estruturação e pela utilização de regras. Na brincadeira, a existência de regras não limita a ação lúdica. A pessoa pode modificá-la, ausentar-se quando desejar, incluir novos membros, adotar as próprias regras. Assim, existe maior liberdade de ação para os participantes. Já a concepção de jogo está integrada tanto ao objeto quanto à brincadeira. É uma atividade mais estruturada e estabelecida por um princípio de regras mais explícitas. Opa! Então ele está falando aqui, pessoal, basicamente do brinquedo. Ele já diz aqui, ó, na primeira frase do nosso texto, ele está falando do brinquedo. Fala sobre a questão da estruturação ou não estruturação dos brinquedos, certo? Fala o que são brinquedos estruturados e brinquedos não estruturados, certo? Brinquedos estruturados e não estruturados. Depois ele fala a questão da brincadeira em si, né? Que a pessoa pode modificar a brincadeira, a pessoa pode se ausentar quando desejar, incluir novos membros e adotar as próprias regras, beleza? Possibilitando o quê? Maior liberdade. E, e ele fala que a concepção do jogo está integrada tanto ao objeto quanto à brincadeira. Une os dois, né? Fala do jogo, que é basicamente o objeto mais a brincadeira. Beleza. E o texto 2, que nós vimos que é uma ilustração. Beleza, meu filho? O texto 2, ele tem dois garotinhos aqui brincando, ó, com um chapeuzinho de papel, não é? Uma espadazinha, um cavalo de pau. Então vamos lá. Será que já dá para responder, professor? Vamos lá. Vamos ver, ó. De acordo com o texto 1, a situação representada pelo texto 2 é letra A, brincadeira com uso de brinquedos estruturados e não estruturados. Exatamente, pessoal, acabamos de falar, ó. O texto fala literalmente aqui, ó. O brinquedo, vamos voltar ao texto, ó. O brinquedo, ó, é representado como um objeto suporte de brincadeira. Os brinquedos podem ser considerados estruturados e não estruturados, ó. Tá vendo aí, ó? Os brinquedos podem ser considerados estruturados e não estruturados. Aí a letra A, ó, de acordo com o texto,
A situação representada pelo texto 2, o que é? Uma brincadeira com o uso de brinquedos estruturados e não estruturados, porque realmente, ó, nós temos aqui, ó, os brinquedos estruturados, que são adquiridos prontos, que é o caso aqui o cavalinho de pau, ó, é um brinquedo estruturado já. E o não estruturado são os não provenientes da indústria, que é no caso aqui, ó, o chapeuzinho de papel. Ó. Então, o texto 1 faz uma conexão com o texto 2, exatamente mostrando a questão dos brinquedos estruturados. Vou colocar aqui, ó, estruturados versus os brinquedos não estruturados, meu filho. Então, sobrou a letra. O gabarito qual é, professor? Letra A. Ó, tá certo? Por que não é a letra B? Ó? Atividade recreativa com brinquedos industrializados. Não, eles usam também brinquedos não estruturados. Letra C, ação lúdica com finalidade competitiva. O texto nada fala sobre isso. O texto nada fala sobre questão de competição. Ele fala que o jogo, inclusive, não tem nem regras. Ó. E você pode adotar as próprias regras. Tá vendo aí? Beleza, professor. Por que não é a letra D? Jogo com utilização de regras próprias. Acabamos de falar, meu filho. Você pode adotar as próprias regras. Está bem aqui. Tranquilo? Então, espero você na nossa próxima questão. Se inscreve no canal e valeu! Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Milton do canal Nosso Jeito de Falar aqui, onde você encontra tudo relacionado ao Enseja. Você, filho, vai terminar seus estudos, vai tirar seu diploma, mas enquanto isso você precisa se esforçar e fazer questão. Vamos fazer mais uma questão do Enseja. Essa questão é um pouquinho diferente, porque ela traz pra gente o quê? Em primeiro lugar, já dê essa força pro professor, se inscreve no canal, por favor, clica no botão vermelho e vamos crescer juntos, meu filho. Vamos lá. Essa questão é um pouco diferente porque ela não traz um texto. Na verdade, ela traz uma tirinha. Olha, uma tirinha. Que é esse quadrinho aí, ó. Esse quadrinho. Vamos ver. E depois traz as opções, ó. Traz as opções para você marcar. Letra A, letra B, letra C, letra D. Tá, então vamos à tirinha. Essa questão é bem simples, pessoal. É até aquela questão que você está cansado e vai lá e faz logo para se livrar, né? Então vamos lá. Tem duas pessoas aqui brincando de bola, né? Você está vendo aí duas crianças, na verdade, brincando de bola. E, ó, uma criança fala, mas não foi falta. Aí o outro diz, ó, quá, só diz quá. Só diz quá. Aí o outro fala, a falta é pro nosso time, maluco. Olha aí o outro dizendo aqui, ó. E daí? Quer dizer, essa criança aqui, ó, tá dizendo que não foi falta. Ele tá sendo bem honesto, né? Quer dizer, como a falta é pro time dele, a outra criança, já não se importou. Ele deixou, a falta é pro nosso time, deixa pra lá. Mas ele tá dizendo, mas não foi falta. Quer dizer, esse carinha aqui tá errado. Ele tá dando uma de esperto para ganhar falta pro time dele. Mas esse aqui não. Esse tá sendo completamente honesto. Tá sendo completamente verdadeiro em dizer que não foi falta pro time dele. Ele falou, opa, não foi falta. Não foi falta pro meu time, né? Ele tá sendo completamente íntegro. Tá sendo completamente honesto. Tá bom, meu filho? Então, vamos lá, as alternativas. O uso da linguagem verbal e não verbal, nessa tirinha, tem a intenção de passar uma mensagem sobre linguagem verbal e não verbal. A verbal, nós verbalizamos, falamos, e a não verbal é o corpo, né? O que a gente não verbaliza, o que a gente não fala. Beleza, isso aí você não se preocupa. Vamos à questão. O uso da linguagem verbal e não verbal nessa tirinha tem a intenção de passar uma mensagem sobre o quê? Honestidade? Opa, óbvio, já está na letra A. Por que, meu filho, honestidade?
Porque você tá vendo aqui, ó, que tem uma criança honesta, verdadeira, dizendo que não foi falta. Sendo que o outro amiguinho dele não se importa. O outro amiguinho dele não está nem aí. Não está nem aí, não se importa. Né? Então, ele está sendo bem honesto. Está sendo otimista? Não, meu filho, não está sendo otimista. Ele está falando a verdade. Está negando? Não, ele está, pelo contrário, ele está dizendo a verdade. E qual é a verdade, professor? A verdade é que não foi falta. Está debochando? Também não. Ele só está sendo verdadeiro. Portanto, meu filho, o gabarito é a letra A. Percebe como essa questão é bem simples? Então, comenta aqui nesse vídeo, deixa o seu like, que ajuda muito o professor, se inscreve no canal. O link das minhas redes sociais está aqui embaixo. Eu aguardo você no nosso próximo vídeo e valeu, meu filho, meu filho. Observe, eu vou voltar aqui para a tirinha para você analisar melhor. Você pode ver esse vídeo aí várias vezes, né? Vou até... É muito legal, eu gosto muito desse tipo de questão que mostra a tirinha, porque é uma coisa assim mais light, vamos dizer assim, que você só precisa olhar. Você aí que gosta de quadrinho, de desenho, você vai se identificar muito, porque não é uma coisa assim que não é aquele texto puxado de você ter que fazer o texto várias e várias vezes, ler o texto várias e várias vezes, que acaba deixando cansativo, mas não. Você tem uma tirinha ali no dia da prova do Enseja que diminui um pouco o cansaço, tá bom, meu filho? Então, aguardo você no nosso próximo vídeo e honestidade aqui na resposta. Valeu! Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Milton do canal Nosso Jeito de Falar. Hoje nós vamos começar aqui um projeto novo, que é comentar todas as questões de linguagens da prova do Enseja. Então, o que o professor vai fazer? O que eu vou fazer? Vou comentar questão por questão em vídeos pequenos para você aí, ó, ir amadurecendo, tudo bem? Você que está começando, que parou e voltou, então para você ir aprendendo aos poucos. E o que eu vou fazer depois? Depois de comentar toda uma prova de linguagens, eu vou pegar e vou juntar num arquivo só, num vídeo só, e vou também disponibilizar no canal. Então vai funcionar assim, nós vamos ter pequenas doses de questões, né? Então nós vamos comentar todas e depois que eu terminar, por exemplo, uma prova de determinado ano, eu vou juntar tudo e também vou disponibilizar aqui no canal de graça, pessoal, 0800 para você. Então eu peço que você já se inscreva no canal aí, já deixa o like, comenta no vídeo, tá, pessoal? Isso é muito importante para mim, ter o feedback de vocês. Adoro quando vocês vão lá nos comentários e escrevem alguma coisa bacana. Então eu fico muito feliz, tá? Então isso é a melhor coisa que acontece quando o professor está aqui, né, comentando as questões e a gente observa esse retorno de vocês. Então vamos lá, pessoal, tá? Vamos falar um pouco, você que está se preparando para a prova do Enseja, né? Nós temos aqui no canal tudo a respeito de linguagens e de redação. Então você que vai se preparar também ali para a redação, obviamente quem faz a prova de linguagens também faz a redação. Você aqui tem tudo no canal e agora aqui no Nosso Jeito de Falar nós vamos ter todas as questões comentadas, meu filho, beleza? Então você não vai precisar ir para lugar nenhum. Basta ficar aqui que você vai aprender tudo de graça. 0800, beleza, pessoal? Então, professor, o senhor fala demais, vamos começar. Beleza? Pessoal, nós temos aí a primeira questão da prova do Enseja, né? E observe aí, eu coloquei para você, ó. Você observe que essa primeira questão ela tem um texto, tá vendo aí? Ela é um texto. Professor, não tô vendo. Tá aqui, é um texto, ó. Isso aqui é um texto, beleza? É um texto e tá aqui as questões de múltipla escolha, beleza? Então você já percebeu que nós estamos diante de uma prova, de uma questão, quer dizer, sobre interpretação de texto. Então vamos lá, meu filho, olha só. Ele dá um texto aí e coloca, ó. O foco do desfile da seleção feminina norte-americana de futebol enalteceu o desejo do público em se aproximar das jogadoras,
interesse político do governador de Nova York sobre futebol, audiência midiática da campanha da equipe campeã da Copa do Mundo de futebol, função do esporte em dar visibilidade à luta das mulheres por igualdade de gênero. Então vamos lá, nós temos que ler o texto, beleza? Vamos lá. Vamos lá, professor. Olha aí, a questão 1. Entre confetes e brados de salários iguais, Nova York homenageou a seleção feminina de futebol dos Estados Unidos com um desfile pelas ruas para comemorar o título da Copa do Mundo, reforçando o surgimento das jogadoras como ícones dos direitos das mulheres. A vitória dos Estados Unidos coroou uma campanha que atraiu uma grande audiência televisiva e um interesse público inédito. O desfile ressaltou a luta das jogadoras pela paridade salarial com seus colegas de seleção masculina. O governador de Nova York, Andrew Cuomo, disse que, se o salário fosse baseado no desempenho, a seleção feminina deveria ser mais bem compensada do que o time masculino. Elas praticam o mesmo esporte que os jogadores praticam. Aliás, elas o praticam melhor, com resultados melhores. Se existe qualquer lógica econômica, os homens deveriam receber menos do que as mulheres. Sejamos honestos. Em março, todas as 28 jogadoras entraram com uma ação civil de discriminação do gênero contra a Federação de Futebol dos Estados Unidos, exigindo uma remuneração igual à de seus equivalentes masculinos. Quando subiram em carro aberto para a festa em Nova York, as mulheres de um dos times mais ativistas dos Estados Unidos sabiam que tinham transformado a tradicional parada de papel picado da cidade em um ato político. Pessoal, você percebe a importância das mulheres nesse texto? Eu já consegui, assim, na primeira leitura, eu já consegui observar isso. Mas vamos lá. O que o examinador do Enseja quer? O foco do desfile da seleção feminina norte-americana de futebol enalteceu o desejo do público em se aproximar das jogadoras, interesse político do governador de Nova York sobre futebol, audiência midiática da campanha da equipe campeã da Copa do Mundo de futebol, função do esporte em dar visibilidade à luta das mulheres por igualdade de gênero. Pessoal, olha só. Interpretação de texto, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que ler. Então, eu vou até colocar aqui, ó. Não vou falar aqui direto. Pessoal, é o seguinte, para ser direto e reto. Interpretação de texto. Leu uma vez, não entendeu? Leia de novo. Leu uma vez, não entendeu? Leia de novo. Leu uma vez, não entendeu? Leia de novo. O que eu estou dizendo para você, meu filho? Que você precisa ler quantas vezes forem necessárias para você acertar a questão. Beleza? Você precisa ficar ciente disso, filho. Não vá para a sua prova do Enseja, li uma vez, já vou marcar aqui. Não faça isso. Nós estamos aqui para acertar todas as questões ou o número máximo possível de questões da prova de linguagens do Enseja. Então você precisa ter calma, porque você ainda tem uma redação para fazer. Então você leu uma vez, beleza. Você já teve ali o primeiro contato. Vamos voltar ao texto e observar esse primeiro contato. Vamos lá. Entre confetes e brados de salários iguais, tem alguma coisa relacionada ao salário. Você pode ir fazendo isso, meu filho. Vá grifando. Salários iguais. Professor, riscou. Beleza. Vá grifando aí. Salários iguais. Opa, tem alguma coisa a ver com, compensação salarial? Talvez, vamos ver. Nova York homenageou a seleção feminina de futebol. Opa, houve uma homenagem à seleção feminina dos Estados Unidos, com um desfile pelas ruas para comemorar o título da Copa do Mundo, reforçando o surgimento das jogadoras, como ícones dos direitos das mulheres. Pronto. Aqui, direito das mulheres. Aqui, a mulher, pessoal, a mulher está em foco aqui. O foco do nosso texto é em relação às mulheres, beleza. A vitória dos Estados Unidos coroou uma campanha que atraiu uma grande audiência televisiva e um interesse público inédito. O desfile ressaltou a luta das jogadoras, olha aí, novamente, pela paridade salarial. Já faz um link com aquela outra situação que nós vimos aqui, que é a questão dos salários iguais. Você já percebeu aí? Então tá falando ali, o desfile ressaltou a luta das jogadoras pela paridade salarial.
com seus colegas de seleção masculina. Então, nós temos um comparativo entre a mulher e o homem, beleza? Entre a mulher e o homem. Vou colocar aqui. Entre a mulher e o homem. Você já percebeu isso. O governador de Nova York, Andrew Cuomo, disse que se o salário fosse baseado no desempenho, a seleção feminina deveria ser mais bem compensada do que o masculino. Você observa aí, então, que o governador de Nova York quer que os salários para as mulheres sejam maiores do que o salário para os homens. Então, você percebe como o governador está enaltecendo o papel da mulher, aí, ó, das jogadoras, né? A questão do salário, ele está dizendo, ó, a mulher tem que ganhar mais que os homens. Então, você percebe o foco, né? Aquela situação de deixar grande o papel das mulheres em relação aos homens. Olha que coisa legal. Então, você já percebeu isso, né? Professor, continue. Vamos lá. Elas, continuando, praticam o mesmo esporte que os jogadores. Praticam. Aliás, elas o praticam melhor. Olha aí, ó, colocando o papel da mulher lá em cima, enaltecendo a mulher, com resultados melhores. Se existe qualquer lógica econômica, os homens deveriam receber menos do que as mulheres. Olha aí, o texto está dizendo, olha, está falando assim, ó, para você, meu filho, que vai fazer a prova, olha, a mulher está aqui, ó, ela precisa ter um enfoque maior, grandiosa, a mulher é grandiosa, então vamos dar um enfoque maior para ela. O texto está dizendo isso para você. Vamos lá. Se existe qualquer lógica econômica, os homens deveriam receber menos do que as mulheres. Sejamos honestos. Em março, todas as 28 jogadoras entraram com uma ação civil de discriminação de gênero contra a Federação de Futebol dos Estados Unidos, entraram com uma ação civil exigindo uma remuneração igual à de seus equivalentes masculinos. Quando subiram em carro aberto para a festa em Nova York, as mulheres de um dos times mais ativistas dos Estados Unidos sabiam que tinham transformado a tradicional parada de papel picado da cidade em um ato político. Quer dizer, elas estão procurando ali, ó, através da justiça, né? Entraram com uma ação civil, você está vendo aí, ó, justamente a respeito dessa discriminação de gênero. A mulher, de acordo com o texto, ainda está muito abaixo, então elas entraram com uma ação para tentar ali, ó, colocar lá na frente, olha, nós somos mulheres empoderadas, então nós precisamos desses direitos, beleza? O texto está dizendo tudo isso em várias partes. Então, professor, vamos à questão, né? Vamos à questão. Ó, o foco do desfile da seleção feminina norte-americana de futebol enalteceu o desejo do público em se aproximar das jogadoras? Eu não vi isso não, pessoal. Você verificou isso? Não vi isso. Interesse político do governador de Nova York sobre futebol? Também não. A audiência midiática da campanha da equipe campeã da Copa do Mundo de futebol, vixe, passou longe. Função do esporte em dar visibilidade à luta das mulheres por igualdade de gênero? Perfeito. Perfeito, meu filho. Função do esporte em dar visibilidade das mulheres por igualdade de gênero. Olha aí, ó. Nós verificamos isso em várias partes do nosso texto. Olha aí, ó. Nós vimos a questão dos salários iguais, que ele começa, depois ele dá ênfase ao direito das mulheres, olha aqui, ó. Depois ele fala a questão da paridade salarial, fazendo menção lá à introdução, que ele falou a questão dos salários iguais. Falou da mulher, ó, da mulher, o governador lá de Nova York falou que a mulher deveria ser mais bem compensada do que o time masculino. A questão da mulher estar empoderada, estar ali, ó, vamos dar os direitos das mulheres que elas precisam realmente. E, continuando o texto, falam que elas praticam o esporte de uma maneira melhor. Elas foram atrás do direito, ó, 28 jogadoras entraram com uma ação civil de discriminação, exigindo uma remuneração, ó, igual. Então, quer dizer, durante o texto, filho, você percebeu que, ó, na verdade, ó, o foco da seleção feminina norte-americana de futebol enalteceu que a função do esporte em dar visibilidade à luta das mulheres por igualdade de gênero. Nós vimos isso em várias partes do texto, beleza? Então, o gabarito dessa nossa questão aqui, ó, é a letra
Coloca aí, professor. Gabarito, letra D de dado. Então aí, ó, você que está começando a estudar para o Enseja, você já observa que o Enseja são questões de múltiplas escolhas, de A até a letra D, e nós percebemos aqui nessa questão que o gabarito aí, ó, é a letra D, beleza? Então, pessoal, se hoje é o comentário aqui da nossa primeira questão, eu espero que vocês curtam aí esse novo projeto aqui no canal Nosso Jeito de Falar, um preparatório completo em relação à matéria de linguagens e redação para o Enseja. Nós temos tudo aqui. Redação, então, vou até fazer novos vídeos porque tem muito, o pessoal sempre tira a nota máxima na redação. E agora o nosso foco, né? O nosso foco aqui é comentar todas as questões. Você vai ter oportunidade de se inscrever no canal, então já se inscreve, dê essa força aí pro professor, já se inscreve aqui no canal e você vai ter essa chance de estudar sem sair de casa ou pelo celular, por qualquer lugar aí que você tenha internet, você vai poder ver questão por questão comentada aqui da prova do Enseja. E se você tiver, por um acaso, alguma dúvida de alguma questão dessa, você pode deixar aqui no comentário, aqui no vídeo. Fala, professor, não entendi essa parte. Professor, o senhor pode reexplicar essa parte? Nós podemos fazer um vídeo novo, ou se não, eu já tiro sua dúvida aqui no próprio comentário da questão. Você fala, professor, eu acredito que... Por que não é a letra C, por exemplo? Audiência midiática da campanha da equipe campeã da Copa do Mundo de Futebol. Por que não é a letra B? Aí eu vou dizer, olha, meu filho, não é a letra B por causa disso, não é a letra A. Nós podemos também fazer isso aqui, caso você não tenha entendido o vídeo. Beleza? Então, espero você na nossa próxima questão comentada, pessoal, e valeu! Fala pessoal, professor Milton do canal Nosso Jeito de Falar. Hoje aqui comentando mais uma questão de linguagens do Enseja. E essa questão é grande, eu tive que dividir em várias folhas porque parece uma tabela. Então eu dividi em várias folhas aqui para a gente conseguir estudar tranquilo. Já falo para você que a nossa apostila de interpretação de texto está totalmente atualizada para o próximo Enseja. Então, o link está aqui na descrição. Já dê uma olhadinha aí, beleza, meu filho? Então, vamos lá. Técnicas de atração. Com a internet, pedófilos criaram uma espécie de passo a passo para atrair crianças. As táticas mais comuns funcionam assim. Olha só, olha o tamanho da tabela. Eu tive que dividir aqui a tabela, mas olha só, uma parte dela está aqui, tem essa outra parte e aqui vem o comando da questão. Vamos lá. Os textos trazem, por vezes, objetivos implícitos. Quando isso ocorre, inferir tais objetivos é essencial para compreender a mensagem que se deseja transmitir. Os tópicos descritos como técnicas de atração têm como finalidade. Vamos lá. O que o texto quer dizer? O que a gente pode inferir desse texto? Técnicas de atração. Nós vamos ver que, na verdade, essas técnicas de atração é utilizado o quê? Por pedófilos. Então, quais são as táticas mais comuns? Frequentam salas de bate-papo voltados para o público infantil, como se tivessem a idade do grupo, usando apelidos e vocabulário abreviado das crianças. Oferecem jogos, né? Em alguns heróis de desenhos aparecem conteúdos sexuais e em cena de abusos contra crianças. Conduzem a conversa de modo a levar a vítima para o MSN, pedem para adicionar ao Orkut, passam a enviar fotos e filmes reais, induzem a criança a mostrar o corpo na webcam, oferecem créditos para obter o número do celular da vítima, da criança, e forçam o encontro real com a criança, com a vítima. Eita, essas são táticas utilizadas pelos pedófilos. Então, os tópicos descritos como técnicas de atração têm como finalidade o quê? Letra A, alertar os pais para estratégias usadas pelos pedófilos na internet. Olha aí, a letra A já é a nossa resposta. Exatamente, meu filho. Essas técnicas de atração aqui são verdadeiras dicas para os pais, para o que eles devem fazer para evitar que as suas crianças, fiquem em tais locais, né? Tem que evitar essas salas de bate-papo,
onde esses caras podem aparecer, essas pessoas podem aparecer. Então ele vai oferecendo, ele vai dizendo tudo que os pedófilos fazem e a tabela é um alerta aos pais para esse tipo de tática, esse tipo de estratégia usado por esses pedófilos na internet. Mas vamos para a letra B. Nós já achamos o gabarito, beleza, professor. Vamos à letra B. Expor os pedófilos que atraem crianças para a violência sexual pela internet. Ele não está expondo os pedófilos aqui, pessoal. Na verdade, ele está expondo o quê? As estratégias utilizadas, as técnicas utilizadas, e não os nomes das pessoas em si. Por isso, não é a letra B. Letra C. Alertar as crianças para as estratégias usadas pelos pedófilos na internet? Não. A criança ela tem que ter ali, os pais têm que olhar pelas crianças. Então, não é alertar as crianças em si, é alertar os pais e não as crianças, porque as crianças, por não conhecerem a situação, vão lá e acabam sendo enganadas. Então, não é alertar a criança, é alertar os pais. E a letra D, indicar o uso da internet para denunciar os pedófilos que atraem as crianças? Também não, pessoal. Na verdade, são estratégias que são indicadas pelos pedófilos para que seja uma alerta, seja uma alerta para os pais, para que eles olhem, opa, minha criança não pode ir para esse bate-papo, não pode fazer isso, porque pessoas que não estão bem intencionadas irão fazer esse procedimento, que é o procedimento da tabela, beleza? Então, o gabarito é a letra A, uma questão de interpretação de texto que tem uma tabela gigante, olha só, a tabela é grande, uma tabela grande, mas que você conseguiria acertar ali de boa, tá bom, pessoal? Então, encontro você no nosso próximo vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aí, dê essa força pro professor. Todos os links estão aqui, minha rede social, tudo tá aqui na descrição, e aguardo você no nosso próximo vídeo e valeu! Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Milton do canal Nosso Jeito de Falar. Aqui onde você encontra tudo a respeito do Enseja, meu filho, e também tudo a respeito de redação e linguagens. Já dê essa força para o professor, já se inscreve aí no canal, clica no botão vermelho e vamos à questão de número 4. Questão de número 4, ele dá uma blusa aqui, ele fala sobre a questão de prevenir, esperança, força, vida, amor, combate ao câncer de mama. Beleza, então vamos saber o que o examinador quer do Enseja. A palavra prevenir foi usada 2 vezes na camiseta com o propósito de, letra A, demonstrar o amor que a sociedade tem pelas vítimas de câncer, destacar a importância da precaução no combate ao câncer de mama, incentivar a sociedade a discutir o câncer de mama, valorizar as campanhas que lutam para combater o câncer. Opa! Vamos lá, pessoal. Então, ele está dizendo para a gente aqui que a palavra prevenir foi usada 2 vezes. Então, ele usou prevenir aqui, ó, na blusa, e também usou prevenir também aqui. Pessoal, quando isso serve para qualquer texto, né? Para qualquer lugar. Quando você, na fala, por exemplo, você está falando. Se você fala uma coisa 2 vezes, o que está acontecendo, pessoal? Você está dando o quê? ênfase, certo? Você está dando uma ênfase. Se você fala 2, 3 vezes, 4 vezes, você está mostrando o quê? Que aquela situação é importante, que você precisa reforçar aquilo que você falou. Então, se foi usado 2 vezes, vamos lá. Letra A, demonstrar o amor que a sociedade tem pelas vítimas de câncer? Não, né, pessoal? Você usou 2 vezes, é para dar ênfase, não é isso. Então, essa letra A não é. Destacar a importância da precaução no combate ao câncer de mama? Exatamente. É tão importante destacar a precaução no combate ao câncer de mama que nós estamos falando o quê? 2 vezes, 2 vezes. Então, por isso que é tão importante. Incentivar a letra C. Por que não é a C? Incentivar a sociedade a discutir o câncer de mama?
Não necessariamente nós estamos dando ênfase, por isso que foi falado 2 vezes. Valorizar as campanhas que lutam para combater o câncer? Também não, porque foi falado 2 vezes. 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Opa! Nós estamos dando o quê? ênfase, filho. ênfase. Se nós estamos dando ênfase, o gabarito é a letra B de bola, meu filho. Olha aí, questão tranquila. Beleza? Então, aguardo você no nosso próximo vídeo. E valeu!